Muito bem, retomando os julgamentos, então, do dia 16 de setembro, período da manhã. O item 54, conselheiro Eduardo, recorrente, ASA, Abloy, Brasil. Posso começar, presidente? Pode começar. É um recurso repetitivo, então isso explica a falta de indicação de páginas e números exatos. É uma PERDECOMP, visando a compensação com crédito originário de pagamento a maior em DARF, de estimativas mensais. Eu acho que podemos ir direto para o voto, que eu sintetizo, como sempre, ali. Eu acho que talvez só uma coisa antes, que é a decisão de primeira instância, eu vou falar isso no voto, mas ela reconheceu, é que o crédito que está sendo usado, ele é arrimado em outro processo. Ele utiliza esse crédito que já foi objeto de outro processo, e a decisão de primeira instância consigna também que o outro processo não reconheceu esse crédito. Então, vamos ao voto. Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto, dele conheço. Em síntese, a recorrente apresentou a PERDECOMP buscando compensar débitos próprios indicados como crédito de recolhimento indevido ao maior em DARF indicado. Conforme narrado, alega a recorrente que a origem do crédito seria pagamento a maior do que o devido a título de estimativas mensais. O presente feito objetivou utilizar apenas parte do crédito mencionado para a quitação do débito indicado na DECOMP. A decisão de piso apontou que o mesmo crédito referenciado nesses autos foi objeto do PAF número tal, que já teria sido objeto de julgamento em primeira instância e não tendo sido reconhecido em débito requerido. Assim, entendeu que, por consequência, não há crédito a ser deferido aqui. Quanto à citada decisão, verifico que a mesma teve seu recurso voluntário apreciado pela primeira turma ordinária da terceira Câmara dessa primeira sessão de julgamento em 13 de agosto de 2020, tendo acórdão de número tal decidido por negar provimento ao recurso voluntário. Dessa forma, que se concordar com a decisão de piso, de que o fato que teria dado origem ao crédito alegado pelo interessado já foi analisado por este CARF e não reconhecido, não devendo ser feita nova análise sob pena de flagrante insegurança jurídica. Em todo caso, há que se dizer que, por força do artigo 170, a liquidez e certeza do crédito. Deixa eu colocar aqui do CTN, né? Solto assim não é legal. A liquidez e certeza do crédito é requisito indispensável para a homologação da compensação, ainda havendo qualquer dúvida ou questionamento de parte do fisco, é dever da contribuinte apresentar todos os elementos que comprovem seu direito creditório. Analisando os autos, tem-se que, desde a primeira instância, a recorrente limita-se a narrar que pagou o valor a título de estimativa indevidamente, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação disto, assumindo que apenas a DECOMP e o comprovante de recolhimento seriam, a DARF, no caso, né, seriam suficientes. Por diversas vezes, a parte discorre sobre a previsão jurídica de compensação de valores indevidamente recolhidos e que o despacho decisório teria reconhecido o crédito pleiteado e incorrido em erro flagrante ao citar a DARF pela qual foi feita o recolhimento da estimativa e origem do crédito pleiteado como justificativa para declarar a inexistência de crédito, face à utilização deste mesmo pagamento anteriormente. Ora, com a devida vênia, equivoca-se o recorrente. Não existe contradição alguma no quanto disposto no despacho decisório. Parece-me que as razões apresentadas pelo interessado estão confundindo o reconhecimento do recolhimento realizado com o eventual reconhecimento de crédito disponível. O despacho decisório reconhece expressamente apenas que houve o pagamento a título de estimativa nos moldes expostos pela recorrente, isso é, por meio da guia informada no valor informado referente ao tipo de tributo e competência informada. Contudo, o mesmo despacho também reconheceu que tal valor já teria sido integralmente utilizado, ou seja, de que havia débito em igual valor e competência a ser quitado por esse pagamento. Conforme-se disso, o direito ao crédito surge com a conciliação de dois fatores, um recolhimento tributário e a superveniente percepção de que o valor devido era menor que o recolhido. No presente caso, é pacífico desde as origens do feito que houve o recolhimento citado. Contudo, em momento algum foi indicado qualquer elemento que demonstrasse que o valor devido a título de estimativa na competência referida não seria o montante pago.
todo feito, a recorrente apresenta diversos argumentos jurídicos quanto ao seu direito à compensação, mas não apresenta qualquer mínimo documento que demonstre a inexistência do débito que supostamente quitou indevidamente. Mesmo em suas argumentações, sequer explica o que teria ocasionado tal equívoco, apenas diz que pagou indevidamente, conforme de compra apresentada e insiste em seu requerimento. Portanto, com base em toda a fundamentação acima, não há como se acolher as pretensões da recorrente. Desta forma, senhor presidente, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. É esse o voto. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanhe, presidente. Doutor Daniel. Presidente, enquanto o relator tenha até avançado na questão da falta de prova, ele parte ali em cima de uma posição de que, como o CAF já analisou em outro processo, não caberia mais discussão aqui, então, por essas razões, eu vou votar pelo voto. Pelas conclusões. Eu avancei na parte das provas justamente para superar essa divergência que eu sabia que ia acontecer. Tá ok. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel. Item 55 recebe a mesma decisão. Item 56, J. Macedo, conselheiro Eduardo. Um minutinho só, presidente, estou fazendo as anotações aqui na ata. J. Macedo. Suspeito que é semelhante. Também é um recurso repetitivo. Um minutinho só que está abrindo aqui, presidente. Eu abri antes de ti, se tiver algum problema eu fecho aqui. Não, eu não uso a versão da pasta. Ah, tá. Eu uso uma versão que eu deixo na minha pastal, que daí eu vou fazendo as alterações e eu levo ela depois para formalização. Ok. Pronto. Eu acho que podemos ir direto ao voto. Só uma explicação. Os senhores vão ver que ao longo do meu voto existem 1 ou 2 trechos que eu marquei em vermelho. Esses trechos que eu marquei em vermelho, eles não são palavras minhas, eles são que eu retirei dos autos, porque como esse é um voto repetitivo, eu não posso fazer essa alusão direta, só que eu achei que vocês não entenderiam o julgamento adequadamente sem ler essas informações. Então, para ilustrar um pouquinho melhor, eu vou tirar o que está em vermelho na hora de formalizar. Foi só para deixar colacionado. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto, dele conheço. Como narrado, a recorrente apresentou presente de compra, buscando compensar débitos próprios indicados como créditos recolhidos indevidos ou a maior de imposto de renda retido na fonte, sobre pagamento de serviços. Conforme já dito, a DRJ de Pisa superou as questões jurídicas do mérito, especialmente o equívoco no preenchimento da DCTF e sua posterior ausência de retificação, contudo apontou falhas na comprovação necessária. Então, foi aquele caso clássico de DCTF com lançamento errado, a DRJ não viu problema nenhum nisso, só que entendeu que não restou comprovado o erro incorrido. De início, cumpre apontar que a recorrente apresentou uma tabela de própria confecção,
apontando as retenções realizadas no mês em apreço, e indicando aqueles que deveriam ser estornadas, perfazendo o crédito. Apontou a DRJ que, ainda que os supostos valores fossem próximos ao pleiteado, embora não idênticos, não foi apresentada aos autos documentação que comprovasse as operações ali citadas. Ainda aponta a instância CO que a DIRF apresentada não guarda correspondência de valores com os apresentados na planilha apresentada. Eu vou mudar essa repetição. Seja considerando os valores supostamente equivocados, seja considerando os que seriam corretos. Por fim, quanto aos extratos do livro Razão, após análise, constatam que não há correspondência entre os valores apresentados, as retenções e os lançamentos contábeis. Aí eu coloco ali o trecho do decisão de piso. Da documentação apresentada, mais especificamente da tabela de retenções do mês de janeiro, retirou-se os dados referentes à retenção 8045 a seguir, planilha que explicita. Aí ela coloca ali uma planilha, com as empresas prestadoras, a base de cálculo, a alíquota e os valores retidos. Existe um valor de 84,16 estornado, e o principal, que é o que seria assim o que representaria quase que a totalidade dos valores requeridos, é de uma empresa chamada Joana Dark Mendes Mesquita, que tem um estorno de 28 mil, ali mais ao final da tabela. E daí, na próxima página, ainda tem o restinho da tabela, tem mais uma empresa chamada Adelário Chaves Filho, com mais um valorzinho estornado, que daria um estorno total de R$ 29.310,93. E aí eu continuo citando a decisão de piso. Embora exista um valor significativo referente aos estornos e montante próximo ao crédito pleiteado, não foi encaminhado aos autos documentação referente a estas operações. Também o total de retenções do Código 8045 informados não guarda coerência com o pagamento a maior realizado. Tampouco o valor devido resultante após considerar-se os estornos, 3.160, guarda similitude com os dados informados na DIRF, 5.717,76. Os demais documentos apresentados, sobretudo os extratos extraídos das contas contábeis do livro Razão, não apresentam correspondência com a tabela referente às retenções. Não foi possível estabelecer congruência entre este material e as retenções envolvidas, condição suficiente para concluir-se pela redução da base de cálculo, não logrando comprovar-se a redução do imposto alegado. Aí eu volto com meu voto, palavras minhas. Por essas razões, a decisão de piso rejeitou a compensação por falta de certeza e liquidez do crédito. Neste ponto, eu destaco que assiste razão a DRJ de origem ao consignar que a recorrente lastreia sua argumentação em documentos feitos de próprio punho ou que não comprovam efetivamente o quanto pretende. A interessada aduz em seu recurso que quase a totalidade dos recolhimentos de imposto de renda na fonte equivocados reportam-se a pagamentos realizados à mesma empresa, que seria uma fornecedora de trigo para a sua atividade. Portanto, tais operações só poderiam ser compra e venda de mercadoria e não serviços, não havendo a necessidade de retenção realizada. Essa empresa que ela se refere é a Joana Dark, que teve o estorno de 28 mil, que é quase a totalidade dos totais. Para tanto, junta a tela do Sintegra, visando mostrar o cadastro estadual de sua fornecedora e comprovar a mencionada atividade. Igualmente, junta a tabela das respectivas operações para demonstrar que não houve qualquer prestação de serviço. E, por fim, outra tela de sistema próprio. Ocorre que, analisando o cadastro estadual apresentado, nota-se que o campo atividade econômica se encontra em branco, não sendo possível extrair exatamente qual o tipo de atividade a que se dedica a fornecedora, né? Outro sim, tanto a tela de sistema quanto a planilha com a listagem das operações são documentos feitos pela própria recorrente, sem qualquer tipo de controle oficial ou ateste possível de ser realizado com os dados fornecidos. Saliento que a contribuinte apresentou a cada operação apenas o número simples que seriam das respectivas notas fiscais, mas sem apresentá-las de fato, ou ao menos incluir suas chaves eletrônicas para a conferência no sistema informatizado. Ou seja, eu não sei porque eu não transcrevi isso aqui também, talvez pelo tamanho da tabela, mas ela apresentou um documento que era uma planilha também feita por ela mesma, assim, de controle interno, em que ela citava a operação, só que não tinha nenhum, digamos assim, dado oficial que permitisse a conferência e também não trouxe a nota fiscal. Porque, às vezes, o contribuinte não traz a nota
fiscal, mas coloca uma tabela com a chavezinha de acesso e às vezes você consegue fazer uma consulta pública se houver dúvida, certo? Não, ela colocou só aquele númerozinho simples da nota fiscal, sabe? O número sequencial. Desta forma, tem-se não há qualquer robustez na prova trazida aos autos. Quanto aos recolhimentos de menor expressão, a recorrente nada trouxe, limitando-se a narrar sucintamente as razões que levaram ao erro sem trazer qualquer comprovação. Assim, não vislumbro demonstrada a certeza e liquidez do crédito pleiteado. E, não obstante a parca produção probatória realizada, a recorrente requer ainda que seja realizada perícia para que se dirimam as questões suscitadas por ela quanto à obrigação de retenção da fonte nas operações expressas pelas notas fiscais citadas. De plano, o pedido é inepto, vez que não atendeu a todos os requisitos elencados no artigo 16, inciso 4, parágrafo 1º do decreto 7235 de 72, não tendo sido indicado previamente o perito. Em todo caso, entendo que não é o caso nem mesmo de conversão em diligência, vez que tais comprovações poderiam facilmente ser realizadas pela própria recorrente, trazendo as notas fiscais e outros documentos corriqueiros. Nem mesmo a decisão de piso ter sido expressa em fundamentar sua negativa na simples ausência de comprovações idôneas, teve o condão de fazer a recorrente trazer tais documentos nessa instância. Sabendo que o Instituto da Conversão em Diligência serve para confirmar dados e provas apresentados, bem como dirimir dúvidas supervenientes dos julgadores, e não suprir lapso da parte que deixou de cumprir com seu dever, nego o requerimento. Dessa forma, voto por negar a conversão em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo in totum a decisão de piso. Uma correção só aqui, presidente. Na verdade, eu estou negando a perícia, que foi o pedido expresso. Eu falei da diligência para não dizer que não falei das flores, já que a perícia e a diligência acabam sendo muito próximas assim no processo administrativo, para que não haja qualquer chance de embargos, então eu já adotei que a contribuinte, na verdade, queria os dois e eu estou negando os dois. Perícia. É o voto, presidente. Tá. Sim, na verdade eu incluí os dois, perícia e diligência, para não ter erro. Tá. Estou camerando. Acompanho o relator, presidente. Estou camerando. O relator, presidente. Estou camerando, André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos rejeitar o pedido de perícia e diligência, os pedidos de perícia e diligência, para no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Mesma decisão vale para o item 57. Muito bem. Item 58 já verificamos, já julgamos. Vamos ao item 66. Moinhos Vera Cruz, da qual eu sou o relator. Vamos lá. Todos abriram? Isso é meio chatinho, mas vamos lá. Ainda não, processo de declaração de compensação. Não deu? Ele é repetitivo, presidente? É repetitivo. Posso começar? Abrindo aqui, mas pode começar. Processo de declaração de compensação. Tá bom. Através do qual a contribuinte indicou como crédito restituído a compensar pagamento devido ao maior IRPJ realizado em 30 de abril de 2008.
Só para... Eu já abri os outros processos, já verifiquei que as citações que eu faço aqui, as remissões que eu faço aqui, são idênticas em todos eles, tá? Então, eu cito valores, alguns valores, datas, tudo igual, tá ok? Inicialmente, a DECOM foi analisada pela DRF 7 Lagoas, Minas Gerais, que não homologou a compensação por teria verificado a inexistência do crédito e, consequentemente, a impossibilidade do mesmo fazer frente à quitação dos débitos objeto de pedido. A interessada recorreu dessa decisão, sendo a respectiva manifestação de conformidade julgada pela DRJ do Rio de Janeiro, que editou acordo determinando a devolução do processo à unidade de origem para que procedesse a reanálise do pedido. Haja visto que a contribuinte teria retificado a DPJ e a DCTF tempestivamente, anulando o débito do primeiro trimestre de 2008, que originou o crédito pagamento a maior, tá? Assim, em função dessas retificações aceitas pela DRJ Rio de Janeiro, haveria saldo disponível nos dados para fazer frente às compensações declaradas. E aí eu reproduzo a manifestação final da DRJ Rio de Janeiro. O processo foi, então, encaminhado à DRF Blumenau. Essa empresa foi incorporada pela Bung, e a Bung ela está sediada em Blumenau. Portanto, foi para Blumenau esse processo, que proferiu novo despacho decisório, não homologando a compensação. Novamente. A razão principal para esta não homologação foi o fato de que a unidade local verificou no sistema da Receita Federal que o crédito de R$ 129.445,82 foi analisado no ano de PERDECOMP número tal, final 92-97, tendo sido deferido no respectivo processo, de número 2017-88, tão somente o valor de R$ 1.448,71. O crédito reconhecido teria sido totalmente utilizado nas compensações declaradas na respectiva PERDECOMP. Ainda, o saldo negativo de RPJ apurado pela contribuinte no primeiro trimestre do ano calendário de 2008, na verdade, inexistiria. Haja vista que o valor informado na linha 17 da respectiva de PJ, imposto pago incidente sobre ganhos de mercado e renda variável, de R$ 159.244, não foi encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal. Assim, o resultado apurado pela autoridade fiscal na ficha 12A foi de imposto de renda a pagar, conforme demonstrativo abaixo, de R$ 153 mil, imposto a pagar. E resignada com a não homologação da compensação, a recorrente apresentou a manifestação de conformidade, através do qual alega em apertadíssima síntese que a autoridade fiscal teria incorrido em erro analisado a DCTF retificadora, transmitida em 29 de junho de 2010, que a retificadora da DCTF teria corrigido o erro cometido no original, que não tinha deduzido os valores referentes ao imposto pago incidente sobre ganhos de mercado e renda variável no valor de R$ 159.244. Pode parecer meio confuso, mas esses são os termos mesmo utilizados pelo contribuinte, tá? Com a correção efetuada da DCTF, apurou um saldo de imposto de renda negativo no primeiro trimestre de 2008 no valor de R$ 6.233. Contudo, apesar de ter apuração negativa de R$ 6.233, a contribuinte efetuou um pagamento em DARF para o respectivo período no importe de R$ 129 mil. Por fim, o crédito no valor de R$ 129.445,82 já fora reconhecido em outras 4 PERDECOMPs transmitidas conforme tela abaixo. Essa telinha aí. A manifestação de conformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Julgamento do Rio de Janeiro, a mesma delegacia que já havia apreciado na primeira vez, cuja ementa do respectivo acordo está reproduzida abaixo, tá? Ela não reconheceu, declarou improcedente a manifestação de conformidade. O principal fundamento adotado pelo acórdão para indeferir a manifestação de conformidade foi a ausência de prova em relação à retenção e pagamento do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre ganhos de renda variável. Também não teria sido comprovado o oferecimento da tributação dos rendimentos relativos à respectiva retenção na fonte. E resignada com a decisão retro, a recorrente apresentou recurso voluntário em que repete todos os argumentos já expendidos na manifestação de conformidade, sem acrescer qualquer outra razão, nem contradizer os fundamentos adotados pela decisão recorrida, e que levaram ao indeferimento do seu recurso àquela instância. Voto. Como vimos no relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da manifestação de conformidade, haja vista a ausência de prova em relação à retenção e pagamento do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre ganhos de renda variável, bem assim,
do oferecimento à tributação dos rendimentos relativos à respectiva retenção na fonte. E aí eu reproduzo o conteúdo da decisão recorrida. O recurso voluntário repetiu ipsis literis o conteúdo da manifestação de inconformidade, não acrescendo nenhuma razão que se pudesse considerar contraposta à decisão recorrida. Entretanto, uma das alegações constantes, tanto da manifestação de inconformidade quanto do recurso voluntário, não foi objeto de apreciação por parte da decisão recorrida. Falo justamente da alegação de que o crédito utilizado na presente DECOMP já teria sido objeto de apreciação e deferimento no âmbito dos documentos abaixo indicados. Essas PER-DECOMPs aqui. Tá? O extrato acima foi extraído do sistema CIEF e indica que a PER-DECOMP número final 6030, retificada pela de número final 9297, foi analisada e teve sua homologação concluída. Assim, creio ser necessário a manifestação por parte da unidade local da Receita Federal acerca da existência de despacho decisório anterior, editado em outro processo administrativo, reconhecendo ou não a existência do crédito requerido, razão pela qual opino pela conversão do julgamento e diligência para tal desiderado. Aí eu coloco em azul aí uma observação que não vai constar da proposta, que é o seguinte: vejo que a única hipótese que favoreceria o pleito da contribuinte seria a existência de uma análise anterior do crédito utilizado, com o consequente deferimento total do mesmo. Digo isso porque, no mérito, não assiste razão à recorrente, como veremos a seguir, se superarmos essa questão preliminar, essa proposta de diligência para verificação daquela alegação da parte. Tá? Não sei se deu para compreender. No meu entendimento, né, pelo menos, a única hipótese que salvaguardaria o direito da contribuinte é essa, que ela aventa, e não foi apreciada pela DRJ, de que esse crédito de 129 mil já teria sido analisado em outra DECOMP. Aqui nós estamos analisando só DECOMP, tá? Declaração de compensação. Entendeu? Então, essa é a minha primeira proposta, se vocês entenderem que o meu raciocínio está correto. Pode não estar correto também. Tá? Porque, em termos de prova do direito alegado, eu sigo na sequência, não vejo como dar provimento a esse recurso aqui. Tá? Então, abro para a discussão de vocês. Estou camerando. Senhor presidente, essas DECOMPs que ele disse que foram homologadas, nessas 4 aí, seria com aquele 129 lá, né? Mas tem demonstração inequívoca de que o crédito é aquele, ou ele só citou as DECOMPs? Ele citou pois é, aí que está, ele cita aquelas DECOMPs ali, e eu não consegui abrir essas DECOMPs, não tenho essa informação, cita essas DECOMPs, e a DRJ não se manifestou. A gente pode sair por aí também, Camerano, já que não há demonstração inequívoca de que essas DECOMPs do mesmo crédito, tá? A gente pode rechaçar isso aí, essa alegação. Porque deveria ter pelo menos até um despacho decisório dessas DECOMP aí, né? Aham. Não, concordo contigo. A tua observação é absolutamente pertinente, tá? Mais alguma observação? Por esse extrato, presidente, essas 4 DECOMPs, elas foram homologadas tacitamente, né? Eu não tenho como verificar isso, Daniel. Porque tem ali uma situação, homologação, parece que está começando a TA ali. Talvez. Porque se for homologação tácita, não teria não teria nem a análise do crédito, né? Pode ser. Apesar que eu acho que é independente, a análise lá, o CLAS seria independente, né, na minha posição. Mas está me parecendo que essas DECOMPs foram homologadas tacitamente. O problema, eu acho que o Camerano levantou um ponto... agora que ele não falou, né? Pertinente, a gente está no achismo, né? Uhum. Tu já me deu já me fez uma outra pergunta que a gente fica no achismo. Não temos nada que seja palpável. E o contribuinte também não trouxe isso.
forma palpável, tá? Camerano, eu acho que eu vou pela tua linha, tá? Eu vou retirar minha proposta de diligência, a tua colocação para mim é relevante. Vou retirar a proposta de diligência e vou dar continuidade ao voto. E apesar de que a continuação do voto é aquilo que a gente tem feito reiteradamente, ou seja, indicou-se o caminho das pedras e o contribuinte não trouxe nada. Doutor Carlos, diga. Até para reforçar essa posição, eu destaco aqui, né, no seu relatório, que o contribuinte não dialogou com a decisão de piso, né? Quer dizer, ele não trouxe nada, né, para contrapor aquilo que a DRJ já tinha colocado. Uhum. Né? Quer dizer, não trouxe nenhum elemento novo, quer dizer, já não havia essa vinculação antes, né, apontada pelo Camerano, e ele não trouxe nada de novo no recurso voluntário que levasse a uma apreciação distinta daquela que já foi feita anteriormente. Ok, então eu estou reformulando meu voto, gente. Então vocês podem ver ver meu voto lá no final. Não foge daquilo que eu sempre coloco. Copiei ipsis-literis o que eu faço em outros, fiz em outros processos semelhantes, tá? E estou negando o provimento ao recurso voluntário, tá? Esse é o meu voto. Estou camerando. Eu acompanho o voto do relator. Estou Daniel. Com o relator, presidente. Estou Carlos. Com o relator. Estou Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. O Eduardo. Também te acompanho, presidente. Ok, então. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Tá, presidente. Diga. Só para... Porque durante a votação não registrou meu voto no áudio, mas eu acompanho o senhor. É só para deixar registrado no áudio. Desculpa, conselheira. Pulei o seu voto. A culpa foi minha. Então a conselheira Luciana vota também com o relator por negar provimento ao recurso. Muito bem. Passemos então ao item 70. Metalúrgica Barros Monteiro, conselheiro Eduardo. Seu microfone, conselheiro. Vamos lá. Funciona melhor assim. Esse processo, presidente, é bastante simples. É um recurso repetitivo também, como os anteriores. Também é PERDECOMP. Débitos também referentes a pagamento a maior de estimativa mensal. Eu vou direto para o voto e, diferente dos demais, aqui o problema não foi comprovação. O problema foi que a DRJ de piso, ela entendeu que não é possível essa compensação direta de estimativas pagas indevidamente, sim, teria que levar para o saldo negativo. Então eu estou... E isso, na verdade, a DRF no despacho decisório já seguiu essa linha. Então eu estou aplicando a súmula CARF 84, e uma vez que a documentação e a compensação não foi efetivamente analisada por parte alguma, autoridade alguma, já que entenderam que não era juridicamente possível essa compensação, eu estou dando parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice de se creditar diretamente valores pagos indevidamente ou a maior a título de estimativas, devendo os autos serem remetidos à DRF de origem para nova análise da compensação que emitirá novo despacho decisório. É o voto padrão que eu já fazemos em outros processos semelhantes. Só um momentinho, tá? À vontade. Metalúrgica Barros. Na realidade, eu me enrolei aqui para a abertura do arquivo.
Só um momento. O conselheiro Carlos, acho que queria falar alguma coisa, presidente. Doutor Carlos. Presidente, é só que, até atendendo a uma preocupação que o conselheiro Nelson traz assim, de forma reiterada, como se trata aqui de telecom, eu digo que vai ser feita uma nova análise, um novo despacho, né? Pode-se entender que eu estou cancelando o anterior, o que geraria uma homologação tácita, né? Tácita? Sim, se entender que se está cancelando o anterior. Quer dizer, normalmente o que a gente faz é só a questão dos termos, né? Assim, que a gente está afastando o óbice, normalmente a gente remete para a revisão do despacho, do despacho, né? Porque aí você não está cancelando ou nem dando a entender que há o cancelamento do despacho inicial. É só nesse sentido. O despacho inicial não é nulo. Eu não estou falando que ele é nulo, mas... Não, estou falando de cancelamento. A minha preocupação em falar um novo despacho é também deixar claro que cabe um novo processo administrativo. Também para que não entenda-se que esse novo despacho ele tem, digamos assim, aquele caráter de execução da decisão, então ele faz a análise que quiser e encerrou-se o processo. Eu estou querendo deixar implícito que, se houver discordância quanto ao novo despacho, cabe nova manifestação de inconformidade, novo recurso voluntário, etc. Isso é meio lógico, me parece, doutor Eduardo. O que dá essa impressão também é você falar para nova análise da compensação. Na verdade, a linha que a gente adota é que o crédito, a gente afasta o óbice e o crédito não foi analisado até o momento. Então, a gente manda de volta para que ele analise o crédito, ponto. Esse que é o ponto. Então, quando você coloca para nova análise do crédito, fica parecendo que ele analisou o crédito e agora está voltando, está anulando o despacho decisório, ele vai fazer uma nova análise agora. Então, anulando aquele despacho decisório, pode ter o efeito da homologação tácita, sim. Então, como que eu posso atender essas duas preocupações? Pega as nossas decisões padrões, conselheiro. Já tem bastante decisão nesse sentido aí. Afastar o óbice indicado, né? E devendo os autos remetidos à DRF para que analise a existência do crédito, ou analise a comprovação e certeza do crédito, alguma coisa assim, porque o crédito efetivamente não foi analisado. Esse que é o ponto. Por isso que a gente manda de volta para a unidade de origem. Para olhar a liquidez, certeza e disponibilidade, gente, muitas vezes. E a certeza e disponibilidade, exato. Quando eu sou relator, eu falo em despacho complementar. O primeiro é válido. O primeiro despacho é válido. Agora tem o despacho complementar. Eu coloco sempre o complementar. Eu vou resgatar aquela redação. A gente tem vários votos assim. Eu vou resgatar aquela redação, depois eu passo para ti, tá? Devendo os autos serem remetidos de origem para que... Até citando a solução de o parecer COSIT número 8, que fala dessa possibilidade da análise originária, então, basta pegar uma conclusão de algum desses votos aí, tem um bocado, acho que até o Carlos André foi o primeiro que trouxe essa parte da solução COSIT, que a gente mandava, mas sem o parecer COSIT, então tem muito aí para você pegar de base. Eu posso colocar de origem, da DRF de origem, para que analise o crédito. Ressalvando ao contribuinte o direito à nova impugnação da decisão. Não precisa mais.
Não precisa, conselheiro. Vocês acham Porque que não tem esse risco da processo... DRF? Vocês acham que não tem risco da DRF simplesmente fazer a análise que achar devida e entender que o processo está findado? Não. Ela vai fazer a análise e provavelmente vai se identificar interessada, né, do resultado. Mas não tem impugnação, e a DRJ não vai fazer decisão, esse processo vai voltar para o CARF com o aditamento dele. Não é isso? Não. Não. Vai descer para a DRF, o auditor que pegar esse processo vai entrar digamos assim, no mérito da compensação, já que ele vai analisar, só que ele pode, por exemplo, entender que não houve o pagamento indevido, ou que o pagamento indevido... Na decisão ele vai impugnar, é porque o que acontece, ele não... Cabe impugnação de novo. Sim, mas isso vai acontecer. O que a gente está fazendo é o seguinte, a DRF nem a DRJ analisaram o crédito, ponto, porque eles falaram, você não pode fazer isso, é um óbice, tá? Então a gente está afastando esse óbice, falando, esse óbice não existe. Então, tendo em vista que a competência originária para analisar o crédito é da DRF, e a DRF efetivamente não analisou, retorne para que ela analise. Se existe, está disponível. A DRF vai dizer, existe, está disponível, vai homologar, ponto, acabou. A DRF vai dizer, não existe, não está disponível, então não homologo. Aí ele vai apresentar a manifestação de conformidade dele e vai voltar normal. Isso daí é recorrente aqui. A redação, eu vou atrás depois da redação correta, submeto para vocês na ata e a gente faz a correção em conjunto quando a minuta da ata for apresentada, tá? Mas todos entenderam qual é o voto do conselheiro e qual é a situação que está se tratando, tá? Doutor Camerano. Sim, acompanho o relator. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. O relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice da impossibilidade de restituição de estimativas pagas maior ou indevidamente, determinando o uso da unidade de origem, para que proceda uma reanálise do pedido de restituição e compensação. Essa parte é que eu vou alterar a posteriori e passo para vocês na minuta definitiva, tá ok? Vamos lá. Item 71, 2, 3, 4 é o repetitivo desse processo. Item 75, Aracruz Celulose S.A., conselheiro Carlos André. Aracruz. Presidente, esse processo aqui, o PDCOMP, né, o contribuinte formalizou um crédito de pagamento individual de IRPJ no valor de R$1.588.000, né? A origem desse crédito seria um DARF, que foi pago o valor de R$4.219.000, sendo R$3.309.000 de principal e R$909.000 de juros, né? Usou na compensação. A DRF emitiu despacho decisório, indeferindo, e a questão foi a insuficiência de crédito para a compensação integral do débito declarado. E resignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Na manifestação de conformidade, ali no item 4, né? Perdão, 5. Assim, ao revisar as compensações realizadas pela manifestante, provavelmente o sistema não cruzou... Não, no item 4 mesmo. Ela alega que, após a apuração, ela chegou à conclusão que tinha pago o valor indevidamente, né, nesse montante, né. Então, ocorre que tais PDCOMPs, dada a dinâmica negocial, intricada legislação, acarretaram diversas necessárias retificações, a fim de que os débitos de créditos informados sejam adequadamente contabilizados e controlados pela Receita Federal. Então, ao revisar as compensações realizadas pela manifestante, provavelmente o sistema não cruzou todas as informações prestadas e retificadas, oportunidade que a manifestação faz juntada das PDCOMPs transmitidas, bem como dos DARFs, que tais devem ser considerados.
Impede destacar que, embora a contribuinte tenha feito referência a um outro número de processo, tanto o número ela, lá na defesa dela, ela fala em outro número de processo, mas ela está se referindo mesmo a esse aqui. Para instruir a manifestação, juntou demonstrativo do saldo credor do IRPJ acumulado e demonstrativo de valor de IRPJ pagos e compensados em 2003. Foi julgado improcedente a manifestação de conformidade pela falta de comprovação da liquidez e certeza. Bom, aqui a questão está sendo colocada para apreciação aqui na segunda instância, que é o que nos interessa. E resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Inicialmente, a recorrente procurou demonstrar que o pagamento indevido de IRPJ seria no valor total de R$ 3.309.000, ou seja, o valor inteiro do DARF, e não R$ 1.588.000, como foi feito no PER. Então, ela diz, conforme se verifica da DIPJ DCTF, original retificadora, a requerente apurou os seguintes valores a título de RPJ, tal e tal. Portanto, no terceiro trimestre de 2003, a requerente apurou, a título de RPJ, somente o valor de R$ 3.475.000, valor esse quitado através do PERDECOMP e do ERUTAL. Contudo, a recorrente também efetuou o pagamento do mesmo tributo no montante principal de R$ 3.309.000, conforme comprova a guia DARF juntada às folhas tais. Assim foi que, amparada pela legislação, a requerente transmitiu à Receita Federal pedido de restituição do valor pago maior, mediante o qual objetivou compensação. Em seguida, a recorrente alega que cometeu um erro ao preencher o PER, ao requerer o crédito no valor de R$ 1.588.000, que foi o valor reconhecido, né, mas que era insuficiente para as compensações. Entretanto, considerando que a diferença entre o valor formalizado no PER e o efetivo pagamento indevido não teria sido pedido em nenhum outro PERDECOMP, pugnou pelo reconhecimento integral do crédito e pela homologação integral da compensação declarada. Cito suas palavras. Então, diz lá, ao invés de transmitir o PERDECOMP a conta do valor integral do recolhimento realizado indevidamente, R$ 3.309.000, a recorrente transmitiu a declaração de compensação utilizando somente o montante de R$ 1.588.000, o que resultou da não compensação integral dos débitos declarados, da ordem de R$ 2.189.000. Cabe ressaltar que a requerente afirma categoricamente desconhecer em absoluta existência de qualquer outra declaração de compensação e a ser transmitida, fazendo uso do crédito remanescente em questão. Com efeito, embora a recorrente não tenha apontado o valor correto do crédito em sua declaração de compensação, isso não cria óbice algum que a Receita Federal do Brasil certifique e que, de fato, o valor foi indevidamente recolhido aos cofres públicos e, mais importante, não foi utilizado em outro. Então, esse no relatório. Passando ao voto, eu tenho uma preliminar de conhecimento desse recurso voluntário. Né? Conforme relatado, o crédito que foi formalizado pela recorrente em questão, no montante de R$ 1.588.000, foi integralmente validado pela autoridade administrativa da Receita Federal. Entretanto, tal crédito não era suficiente para a compensação declarada na DECOMP. O PER foi reconhecido inteiramente, mas o valor reconhecido não era suficiente para a compensação que ele queria fazer. Daí o ato administrativo veiculado pelo despacho decisório ter reconhecido integralmente o crédito e homologado parcialmente a compensação declarada. O que pleiteia a contribuinte na peça recursal é que se reconheça um crédito em montante superior àquele formalizado por meio do PER. Penso que isso não seja possível. Quando o sujeito passivo apresenta um pedido de ressarcimento e restituição e uma declaração de compensação, introduz no sistema, duas normas, eu já passo, vocês conhecem esse meu raciocínio. Né? Então, é importante notar que, em relação à primeira norma jurídica, houve integral reconhecimento do crédito pleiteado.
A própria fiscalização validou o valor de R$ 1.588.000. A segunda norma, a de compensação, é que não foi integralmente homologada, porque o montante do crédito não era suficiente. Observe que toda peça recursal diz respeito somente à ampliação do crédito. Não há nenhuma alegação dirigida à norma individual e concreta da compensação. Simplesmente a recorrente quer que a autoridade julgadora reconheça um crédito maior do que o pedido no pé. E aí eu trago aquela lição do Gilson, de que isso não está na competência dos julgadores. Né? Em síntese, utilizando a fundamentação exposta, concluo que o que pede a recorrente é a emissão de um ato primário por parte da autoridade julgadora, cujo efeito seria um julgamento ultra petita, representado pelo reconhecimento de um crédito superior àquele pedido pela contribuinte no instrumento adequado, no PEP, e apreciado pela autoridade da RFB, que detém a competência exclusiva para emitir esse estado. Tendo em vista que o recurso voluntário trata exclusivamente dessa alegação, tem que tal pedido desborda da competência do julgador administrativo de segunda instância e não deve ser conhecido. Então, voto por não conhecer o recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma observação? Doutor Daniel? Doutor Camerano? Doutor Nelson? Doutor Letícia? Doutor Luciano? Doutor Eduardo? Doutor Camerano? Doutor Carlos André, então, ele não fez PERDECOMP retificador, não, né? Durante o procedimento, né? Não. Desse crédito. Não fez, né? Não fez. Está absolutamente correto sua colocação, meu entendimento. Então, passemos à votação. Doutor Camerano? Muito bem fundamentado, de acordo com o que nós vimos aí, realmente, nós temos aqui um novo pedido de crédito. Ok. Concordo com o relator. Ok. Doutor Daniel? Relator, presidente. Doutora Luciana? Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson? Voto com o relator. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Eduardo? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Item 76, Aracruz Celulose S.A. Presidente, aqui também é PERDECOMP, né? Crédito de pagamento indevido ao maior de estimativa, no valor original de R$ 4.233.000. Né? A origem seria um DARF de 13.116, sendo 12.116 de principal e mais 999.000 de juros. Né? Aí foi utilizado na declaração de compensação. A DRF indeferiu o crédito e não homologou a compensação pela impossibilidade de repetição de pagamento estimativo e IRPJ. Né? Muito bem. A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegou que fez o pagamento indevido. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A DRJ, do Rio de Janeiro, ela apontou duas razões. Né? Então, vale destacar, já no final da página 2 do meu relatório, vale destacar que a autoridade julgadora julgou improcedente a manifestação por razões jurídicas, impossibilidade de repetição das estimativas e fáticas, uma vez que as estimativas declaradas em DIPJ e em DCTF teriam sido integralmente utilizadas para compor o saldo negativo do ajuste anual. Vale ressaltar, inclusive, que tal utilização superou os montantes declarados em DIPJ e DCTF, conforme destaca a DRJ. Então, a DRJ fez também, não apenas pela inviabilidade jurídica, mas pela impossibilidade fática de se devolver, já que tinha levado tudo para o saldo negativo. Inconformado com a decisão de piso, interpôs recurso voluntário. Reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Em especial, aduziu que a autoridade fiscal deu tratamento equivocado ao pagamento, pois trata-se de pagamento devido e não de estimativa mensal. Reproduzo suas palavras. E, ao final, pediu a reforma da decisão. Passando ao voto. Né? Então, como visto, a contribuinte alegou ter efetuado um pagamento no valor de 13.116 de estimativa, código 2362, que parte desse montante teria sido pago indevidamente. Então,
requer o exame dos dois aspectos, jurídico e fático. Né? Em termos jurídicos, eu estou afastando com base na súmula CAF 84. Né? Entretanto, em relação à segunda questão, que aborda a matéria fática, tem que a tese da contribuinte não deve ser acolhida. Na peça recursal, a contribuinte assentou sua alegação na premissa de que teria havido um pagamento indevido a maior. Para que tal situação se configure, seria preciso que a contribuinte trouxesse aos autos elementos probatórios que comprovassem, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência do citado pagamento indevido a maior. Entretanto, limitou-se apenas a alegar sem trazer nenhum elemento de prova acerca do correto montante de débito de estimativa de RPJ de dezembro de 2004. Vale destacar que a DRJ apontou, inclusive, que a contribuinte teria utilizado na apuração do ajuste anual um montante de estimativas de RPJ muito superior àquele declarado em DIPJ e DCTF, mesmo considerando-se o alegado pagamento indevido. Impede salientar que, em momento algum no recurso voluntário, a contribuinte esclareceu a matéria de fato alegada, ou seja, o erro de fato na apuração da estimativa de IRPJ de 12 de 2004. Não diz qual o erro, o débito correto, não diz qual o erro teria sido cometido anteriormente, não juntou qualquer elemento de prova em matéria fática, não refutou as questões postas pela DRJ. Ao contrário, os únicos elementos de prova juntados pela autoridade de piso, demonstram que a contribuinte não teria feito pagamento indevido a maior. De acordo com as informações do IPJ, o débito de estimativa, conforme ficha 11 da DIPJ, seria de 22 milhões. Portanto, o pagamento de 13 milhões e 116 não poderia ser indevido a maior. Né? A redução disso só poderia ser com base em balanço ou balancete. Né? No entanto, a contribuinte não juntou nenhum elemento de prova de sua escrita contábil ou fiscal. Mesmo que se tratasse de um erro de fato no preenchimento do PERDECOM e o crédito correspondesse ao saldo credor de RPJ não estimativo, desde que, conforme apontado pela autoridade de piso, um eventual saldo credor de RPJ também não encontra respaldo na apuração na DIPJ. Né? E aqui eu trago a ficha 12A, né? Também a composição do saldo negativo com o somatório das estimativas declaradas em DIPJ. Então, vê-se que somaria 60 milhões e a contribuinte considerou na sua apuração 85 milhões de estimativa. Que foi isso apontado pelo DRJ e a contribuinte absolutamente não se manifestou sobre essa matéria. Indo para o final, então, em síntese, a alegação da contribuinte que teria efetuado um pagamento indevido não se sustenta nos elementos de prova juntados aos autos, então não tem que ter certeza nos termos do artigo 170, voto para alegar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Bom, já são 11h56. Nós temos um único processo do conselheiro Carlos André, é o item 77, para vencer a pauta da manhã. Tá? O apoio daqui a pouquinho já vai ter que sair ao meio-dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, tá? Se vocês acharem conveniente, a gente retoma o julgamento para fechar essa pauta da manhã, tá? E para que a gente fique com a tarde toda livre para o restante dos processos. Pode ser? Pode ser. Então tá, apoio, por gentileza, pode interromper a gravação?